Se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa premissa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde que você tirou que a maior parte do parlamento, que a maior parte dos governos foram governos de direita? Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições, de uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, já não estou nem falando de você, estou falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. As esquerdas brasileiras não fazem o enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Fala-se tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos governos petistas. E basta ver as doações, o pessoal do Itaú, Neca Setúbal, Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus, vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos, os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, não sei se eram 9 ou se eram 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa que a gente tem. Primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego e renda, diminui a nossa produtividade. A gente também tem um problema de complexidade tributária, né? Por que há tão pouco investimento privado no Brasil em ciência e tecnologia? Você pega a Ambev, por exemplo, o número de advogados tributaristas que eles têm, o número de contadores que eles têm, o setor que eles têm só para cuidar de tributos é maior do que de pesquisa e desenvolvimento. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido e ouso dizer, mesmo em países em desenvolvimento. No ano passado, eu tive em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, e a gente toma pau, assim, de países em desenvolvimento, a Indonésia, o Vietnã, a própria Singapura, países que hoje, né, estão com políticas públicas muito mais eficientes do que o Brasil e com revisão de gasto público para a gente saber a qualidade do gasto, coisa que eu repito, não se faz aqui no Brasil. Então, dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, desde a redemocratização, nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita e as políticas implementadas sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite pública corrupta que mantém os seus privilégios às custas dos mais pobres. Então, assim, dizer que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta
é absurdo de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver propostas e políticas públicas de países que tiveram superávit, equilíbrio fiscal, investimento sério em ciência e tecnologia, investimento sério, né, no desenvolvimento da sua indústria, uma política industrial que não privilegiou os amigos do rei, mas que de fato promoveu a competitividade da indústria para participar da cadeia global de produção. Isso sim a gente tem que olhar e nos espelhar, que é o que funcionou e que a gente não precisa reinventar a roda.